Voltamos hoje no Balaio de Gato, o músico e escritor Tony Bellotto. Você teve sua infância em Assis, né? Lá em São Paulo, interiorzão. Hoje você tem três filhos, né? Mas dois pequenos. E fosse de hoje, consegue chegar perto da qualidade de vida que as crianças tinham naquela época? Olha, eu acho que assim, na minha época, principalmente morando no interior, eu tinha mais uma qualidade de vida no sentido de menos preocupação com violência, que realmente não existia, e numa cidade do interior você sempre tem um contato com a natureza, coisas bucólicas legais, mas ao mesmo tempo, na minha infância, a gente vivia uma ditadura militar, que era horrível, e hoje em dia meus filhos, por exemplo, apesar de ter essa preocupação com violência, no meu tempo, com 10 anos de idade, eu pegava ônibus sozinho, mesmo em São Paulo. Hoje em dia no Rio, eu já tenho medo dos meus filhos andarem sozinhos na rua por causa do medo da violência, mas em compensação, eles têm a internet, por exemplo, um acesso à liberdade total de informação, que era uma coisa que eu não tinha no meu tempo. Então eu acho que hoje em dia, eu acho a infância deles mais livre, acho melhor, apesar de, claro, a gente ter perdido aquela tranquilidade de antigamente. Você é casado com uma Lumada, é inevitável a gente comentar isso aqui. Como é que é essa convivência com os horários? Como é que é a convivência com os filhos? Qual é o peso da família para você? Olha, eu e a Malu, a gente tem uma visão assim muito prática das nossas profissões como artistas, e a gente tenta levar a vida mais normal possível nesse sentido. E é claro que às vezes, pela natureza dos trabalhos, por exemplo, fazendo shows, às vezes estou em finais de semana longe de casa, mas ela quando pode viaja comigo, tanto é que ela está aqui junto comigo aqui no lançamento dos Insônios de Salvador, veio comigo, e a gente tenta ser os pais mais normais possíveis, assim. Então estamos sempre ligados no que está acontecendo com as crianças, escola, dever de casa, a gente se esforça para estar presente nas reuniões da escola e tudo isso. A gente não mistifica assim, essa profissão de artista, é uma profissão como outra qualquer. Que é o caminho, né? É não mistificar, porque quando mistifica, fica sozinho lá em cima do ego lá no alto. Né? Pois é. E por falar em Malu Mader, olha quem está aqui com a gente. Tudo bom, querida? Não é que ela veio acompanhar o lançamento de Os Insones? Não sou boba nem nada, não é né? Boba, Veio né? pra Salvador. Qual é a cara da Bahia, Malu? Qual é a cara linda. É engraçado que eu estava comentando hoje, a minha sobrinha me ligou na hora que eu estava saindo do hotel, eu falei, eu tô aqui em Salvador. Aí eu estava saindo assim do quarto, do hotel, e aquele mar, assim, aquele infinito, eu falei, e o mar tá lindo. Eu falei, bom, a gente mora no Rio, né? Parece até que a gente mora no interior. Eu falei, eu sei que a gente mora no Rio, mas sei lá, é diferente, são belezas diferentes. É um mar diferente, é diferente. Olha só, falar do trabalho de Malu, falar da vida profissional de Malu é meio redundante, todo mundo conhece. Então eu vou te perguntar assim, qual é seu maior sonho na vida hoje, 2007? Olha, vamos deixar os grandes sonhos, as utopias, né? Essas ficam meio de lado porque essas coisas... utopias. Mas o meu sonho, assim, particular, no momento, é conseguir ter concentração, ter uma paz minha e conseguir fazer como o Tony fez, falar assim, vou sentar e vou escrever, vou virar escritora além de ser guitarrista dos Titãs, e foi lá, sentou, escreveu ele tem uma disciplina invejável. E eu há anos venho falando que quero dirigir, que quero escrever para cinema e tal, e nunca faço. Também filhos pequenos e tal, tenho milhões de desculpas há anos e agora venho cada vez mais me cobrando de sentar realmente, de tentar escrever um roteiro, porque ideias não faltam. Já tem alguma coisa mais ou menos? Tenho. Agora cada vez mais as coisas vêm se concentrando e eu acho que elas vão tomando forma. E eu vou ficando mais velha também, as crianças vão ficando mais velhas e vão exigindo menos de mim. E eu acho que cada vez mais também eu vou descobrindo mecanismos também de saber como fazer para achar um espaço e tempo, mas por enquanto ainda não aconteceu de fato, mas o sonho mesmo é que isso possa acontecer esse ano, porque eu acabo de fazer uma novela, portanto estou em paz assim com aquela sensação de dever cumprido. Então a gente pode esperar. E eu agora o sonho mesmo é que também finalizar o meu primeiro documentário, que eu dirigi com a Mini Kert, que é uma diretora amiga da conspiração, que é sobre músicos, jovens músicos de comunidades lá do Rio de Janeiro, que eu já tinha um envolvimento com eles. A maturidade traz o quê? Eu tenho uma coisa assim esquisita, porque eu me sinto assim muito
dicotômica nesse sentido. Eu me sinto sempre meio... Eu sou filha caçula, então você sempre... bem caçula, então você sempre carrega essa sensação de ser eternamente a caçula, assim. Então às vezes eu estranho quando eu agora sou eventualmente a mais velha dos lugares. Eu tenho muitas sobrinhas mais novas, né, sobrinhas adolescentes, então agora eu sou, né, tia, eu tenho sobrinhos netos e tal, às vezes eu falo, mas eu tenho um espírito assim muito forte, assim, juvenil, então eu me sinto ainda muito imatura para muita coisa, muito, ainda como eu disse há pouco aqui na coisa do livro, muito caótica, ainda tenho muito que amadurecer, mas a maturidade, assim, ou seja, a idade, né? Não sei se eu estou madura, mas a idade, que eu estou agora com 41 anos. Para mim, o que me trouxe de melhor foram os meus filhos mesmo, porque era uma coisa, era um sonho, assim, desde pequena, maior sonho era ter filho mesmo. E teve uma fase que eu pensei que não fosse ter filhos, que eu demorei para engravidar e fiquei desesperada. Outro dia até encontrei uma mulher, eu não sou uma pessoa de muita fé religiosa, nem muito esotérica, ela disse que você foi lá uma vez jogar cartas, ou não sei, e você só me falava assim, mas eu vou ter filho. Ou seja, eu devia estar meio desesperada, obcecada com a ideia de, será que eu não vou ter filho? Então, era isso, o que me trouxe a idade mesmo foi ficar vendo agora eles com 12, 10 anos, assim, as minhas sobrinhas crescendo e ver que ficar mais velho tem esse lado lindo de você ver seus filhos, seus sobrinhos crescendo e vê-los também realizando coisas, e eu dou risada com eles o tempo todo, isso que é bom. Não sai daí, a gente volta já com Malu Mader.